De todos os X-Men, o Ciclope é sem dúvida um daqueles que teve maior desenvolvimento nos quadrinhos e também em filmes. Galera, fica nesse vídeo pra você saber o que não te contaram sobre o Ciclope. O Ciclope que nós conhecemos nos X-Men foi um dos primeiros integrantes da mansão do Xavier, mas a história dele não começa já na mansão dos X-Men. Num período de férias, seus pais e seu irmão Alex Summers estavam viajando de avião quando foram surpreendidos por uma nave Shi'ar, na qual acabou atacando a nave da família do Scott. Sem recursos para poder salvar toda a família, o pai do Scott decide tomar uma drástica decisão e, com um único paraquedas, colocar ele e seu irmão Alex neste paraquedas e o lança para que ele pudesse se salvar. Após a queda, o Scott e o Alex acabaram sofrendo lesões, ainda mais o Scott, que depois disso ia acarretar uns problemas futuramente com seus poderes. Depois disso, eles foram mandados para um orfanato aos cuidados do Dr. Milbury. Na verdade, o Dr. Milbury era só um disfarce do mutante Sinistro, que via no Scott um grande potencial mutante e queria usá-lo futuramente. Quando o Scott era uma criança, galera, ele começou a ter muitas dores de cabeça e nos olhos. E o Sinistro disfarçado percebeu que os potenciais mutantes dele estavam aflorando e deu pra ele o primeiro óculos de quartzo rubi. Devido ao seu trauma depois da queda, ele não conseguia controlar e manter os seus poderes. Então ele precisava dos óculos para poder enxergar e ter, de certa forma, uma vida normal. Claro que mais pra frente, na mansão Xavier, ele ganharia outros óculos do mesmo material. Devido a um incidente no meio da cidade em que Scott acabou salvando várias pessoas de coisas que iam cair de um guindaste, provocado acidentalmente pela ativação dos poderes de Scott. Com seus raios, as pessoas não entenderam o poder dele e começaram a acharam que ele havia tentado atacá-los. E a multidão ficou muito eufórica, a ponto de querer linchá-lo. Scott fugiu dali e por muito tempo ficou perdido, mas ele foi encontrado pelo professor Xavier, que já tinha percebido nele um grande potencial. Trazendo ele para a Mansão X, fez dele um grande X-Men, passando vários treinamentos para que ele pudesse ter a capacidade de controlar os seus raios ópticos. Era muito legal nessa parte, porque tipo assim, o Scott, neste momento da vida dele, ele teve um treinamento na sala de combate, conseguiu aprender mais sobre seus poderes, aprendeu muito com o professor Xavier, na qual o próprio Scott tem um grande carinho e respeito pelo professor X, e depois conheceu o grande amor de sua vida, que foi a Jean Grey. Só que é claro que na saga da Fênix ele acabou sofrendo muito com a perda da Jean Grey, só que depois de um período ela acabou conhecendo uma pessoa que era muito parecida com a Jean Grey. Ela acabava de conhecer Madeleine, que na verdade era totalmente um plano do Senhor Sinistro, que clonou a Jean Grey e fez com que ela tivesse um relacionamento com o Scott para que pudesse nascer uma prole ali e ele pudesse usar essa criança para alguma coisa no futuro. Nasci então Nathan Summers, guarda esse nome. Galera, que eu falo pra você que Scott nem sempre teve as melhores decisões, ainda mais com esse período de que ele estava com fragilidade e com a sua família, com a Madeleine e o filho Nathan. Só que quando ele descobriu que a Jean Grey havia retornado, ele simplesmente abandonou a família dele pra ir atrás da Jean, cara. Isso não se faz. O Senhor Sinistro, no momento, ele aproveitou isso e mandou seus capangas matarem a Madeleine e sequestrarem seu filho para que pudesse usar com seus certos meios. Depois de um tempo, o Scott ficou muito triste pela própria decisão dele, ele viu que ele fez errado, juntou com os X-Men com a Jean e conseguiu resgatar seu filho Nathan Summers, tendo assim ele juntamente com a Jean Grey. Que filho badalado foi esse do Scott, galera? Porque não só o Sinistro tendo posse desse garoto por um tempo, o Apocalipse também sequestrou esse garoto e infectou ele com um vírus tóxico orgânico, galera. Ele estava espalhando no corpo do garoto. Com medo dele ser morto, ele decidiu confiar em uma viajante do tempo chamada de Irmã Ascani, que disse que no futuro ela ia conseguir curar esse garoto. Então ela decidiu confiar nele, manda ele nesse salto temporal com essa garota e ele viria a ver, e futuramente ele voltaria como Cable, um dos grandes mutantes do mundo dos X-Men. Você deve ter visto ele no Deadpool 2. Além de grande desenvolvimento, galera, o Scott Summers é um grande líder dos X-Men, mostrando até mesmo que, bem que às vezes os fins não justificam os meios, mas várias das decisões do Scott fizeram com que o mundo dos mutantes mudasse bastante e ajudasse mais a população mutante, até mais que o Professor Xavier ou o Magneto, fazendo até mesmo com que o Magneto ficasse de joelhos perante ele, reconhecendo os feitos do Scott. Ainda mais numa saga em que a Feiticeira Escarlate tirou o gene mutante, o Scott acabou juntando mais a comunidade mutante e fazendo com que eles se aglomerassem todos em um lugar só. O asteroide, que futuramente seria chamado de Utopia. E lá acabou nascendo uma mutante com os poderes únicos, da qual eles achavam que ela seria a esperança do mundo mutante, do futuro dos mutantes. E daí o nome dela foi este mesmo, Esperança. Com a volta da Fênix vindo para a Terra, o Scott decidiu criar um plano interessante. Que essa criança, Esperança, se tornasse a nova detentora dos poderes da Fênix.
com isso trazendo de volta o gene mutante ativa. O problema é que os Vingadores não gostaram disso e achavam que era algo muito perigoso para a Terra, e decidiram se intrometer atacando essa ilha Utopia, da qual começava a saga Vingadores vs X-Men. Galera, essa saga é do caramba, e foi um período na qual, quando a Fênix chegou aqui, ela se dividiu em 5 partes. Dentre elas, uma estava com posse do Ciclope. Ele acabou depois absorvendo todas, se tornando um pouco período de tempo o mutante e o ser mais forte da Terra. Só que com isso ele acabou se tornando a Fênix Negra e fazendo várias atrocidades. Depois de um tempo, a Fênix Branca acabou surgindo através da Mutante Esperança e fazendo com que o gene mutante voltasse ativa. Todo o plano que o Ciclope queria fazer se não fosse a intromissão dos Vingadores. E se você acha que o Ciclope simplesmente é um mutante que atira raios pelos seus olhos, que queima as coisas, se engana por aí. Porque na verdade, o que os poderes do Ciclope faz? Ele é um raio de energia muito poderosa na qual empurra as coisas. Junta, né? Quando sai um raio de cada olho, eles acabam se juntando formando um feixe. Ele acabava empurrando as coisas, mas começou a vir raios em volta. Após os poderes da Fênix, os poderes do Ciclope acabaram se amplificando mais. Tanto é que fez com que ele mudasse os óculos dele mais uma vez no futuro, fazendo com que ele usasse aquele capacete que era em formato de X, em homenagem ao seu mentor, Professor Xavier, e também que ajudasse ele a controlar cada vez mais esses raios. Além de ser um grande estrategista, ele treinou bastante habilidades de combate. Então ele é faixa preta em Judô e Aikido. E é grande líder dos X-Men e treina os demais. Até mesmo treinou Colossus em combates corpo a corpo. Outra coisa que foi bem explicada pra gente dos poderes do Ciclope é que, na verdade, quando ele abre os olhos dele, ele abre um portal de um universo onde tem grande poder. Esse universo com grande concentração de energia sai diretamente dos olhos do Ciclope. É por isso que, se ele ficar um bom tempo utilizando essa energia, é energia limitada. Porém, o próprio corpo dele não ia ter a capacidade física necessária para aguentar uma grande quantidade de carga sendo disparada por muito tempo. Nem preciso falar pra vocês que uma das grandes expectativas do pessoal pro Deadpool 3 é que um Ciclope apareça, talvez o clássico da Fox, provavelmente, galera. E você, quando você quer que o Ciclope apareça? Aliás, que ator você acha que seria um bom Ciclope pro universo dos cinemas? Henry Cavill está sendo muito cotado pra isso, com o fato dele ter realmente fechado o contrato com a Marvel, mas calma, a gente não sabe ainda, isso é só especulação. Dizem talvez que ele possa ser o Dr. Victor Von Doom, mas quem sabe? O que você preferia? Que ele fosse o Victor Von Doom, que ele fosse o Sentry, o Sentinela, ou simplesmente o Ciclope, galera? Deixa nos comentários, a panelada no like tá bem-vinda aqui. Um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus e até mais.